Olá, meu nome é Alan Leon, estamos aqui para o último tema de sistemas de informação. Hoje nós vamos estudar dois sistemas, os dois sistemas principais que caem em concurso, o ERP e o BSC. Qual é a função de cada um e qual a utilidade de cada um dentro da empresa? Nós não vamos estudar tão aprofundadamente esses temas, nós vamos estudar a superficialidade, a aplicação e as principais características de cada um. Vamos para o primeiro, o ERP. O primeiro é o Sistema Integrado de Informação, que a gente conhece como ERP. O que é um ERP? ERP é um Sistema Integrado de Gestão Corporativa que integra todas as transações de uma empresa em um banco de dados único e disponibiliza a mesma instantaneamente para todas as áreas da organização. Então a função do ERP é coletar todas as informações, colocar dentro de um mesmo banco de dados com a mesma linguagem, de modo que ela possa ser acessível e útil para outras áreas, no apoio de tomada de decisão ou de uma maneira consultiva, gerando relatórios, servindo de consulta para as outras áreas, para que a empresa consiga, de uma maneira integrada, como fala o nome desse sistema, analisar a maior quantidade possível de variáveis organizacionais. Qual é a característica, qual é a abrangência do ERP? A primeira coisa, ele considera a rede de suprimentos. Depois, o apoio à produção. E, por último, a rede de distribuição. Então, ele considera, se a gente considerar, por exemplo, a produção, ele está ligado tanto à rede de fornecimento de matéria-prima e tudo que está antes, e também depois que o seu produto ele já foi produzido, a rede de distribuição, toda a parte de logística, distribuição, transporte e a armazenagem desse produto. Então ele considera todos os critérios. E se a gente utilizar aqui dentro também as funções administrativas secundárias, todas as funções de compras de insumos, todas as funções de gerenciamento, elas têm que estar relacionadas. Mas quando o ERP ele foi feito para integrar esses sistemas principalmente de produção, para que você tivesse acesso instantâneo à informação e para que você pudesse controlar melhor o fluxo de produtos entre um e outro, que você tornasse mais previsível o fluxo de matéria-prima, o fluxo de produtos, o tempo que esse produto demoraria para estar disponível para a sua empresa. Quando a gente pensa, então, na primeira coisa, a gente tem o ERP no serviço. Então a gente tem a qualidade e a velocidade da informação com o objetivo de reduzir os erros ao cliente, a redução do tempo de atendimento que gera a melhoria do nível de serviço. Essas são as vertentes percebidas pelo cliente. E que, por último, a gente tem como objetivo ou como resultado a qualidade, produtividade e competitividade. Então, se o cliente ele interfere, ele tem uma percepção mais apurada do produto, interfere diretamente qualidade ou a competitividade dessa empresa diante de um outro concorrente. Dessa mesma forma, a gente consegue estudar o ERP no nível de produção. Então, nós temos a qualidade e velocidade da informação, assim como o serviço, só que ele é aplicado na redução do custo de mão de obra. Por quê? Porque a gente consegue correlacionar, sistematizar e dar um tamanho mais acertado para todos os níveis produtivos. Nós temos o aumento da capacidade, porque a gente retira todos os níveis de ociosidade da nossa linha produtiva, o aumento de desempenho, a melhoria da qualidade e a otimização dessa linha, que interferem na redução dos custos de operação. E, claro, sempre o objetivo do ERP vai levar à melhoria dos indicadores de desempenho. Essa melhoria ela pode ser percebida pelas ferramentas de qualidade, pela minimização do erro, ela pode ser percebida pela diminuição da quantidade de produtos em desconformidade e pela redução das perdas. E se todos esses indicadores eles são aumentados de uma maneira positiva, nós também temos ganhos de qualidade, produtividade e competitividade. Então, a função principal de um sistema de informação é o quê? Apoio de tomada de decisão. A função do apoio de tomada de decisão deve ser sempre o aumento da competitividade da empresa. Tudo está intimamente correlacionado.
Então, como nós conseguimos correlacionar esse sistema? Primeiro, nós temos o RP, o sistema geral, que é relacionado à qualidade, velocidade e disponibilidade da informação. E esse sistema geral, ele vai se correlacionando aos outros sistemas da empresa, ao DRP, que é o planejamento da cadeia de abastecimento, ao EDI, que é o intercâmbio eletrônico dos dados entre diversos departamentos de uma mesma empresa ou entre diversas empresas que compartilham de uma mesma cadeia produtiva e onde é necessário esse fluxo de informação para otimizar esse sistema. Para o WMS, que é o sistema de gerenciamento de armazém, de logística de estoque. Depois, ao TMS, que é o sistema de gerenciamento de transporte. E, por último, para o RFDC, que é os sistemas de coleta de dados por radiofrequência. Essa é, por exemplo, a empresa conseguir entender exatamente aonde está um produto para uma linha produtiva, ou a identificação de uma caixa dentro de um armazém. Imagina um armazém que tem 400 mil metros quadrados, a possibilidade de você com precisão ir lá e retirar um produto que está numa determinada localidade sem que tenha que procurar pelos índices, tem que procurar esse produto demandando muito tempo. Então essa exatidão no fornecimento e no recolhimento da matéria-prima ou do produto acabado para transporte e a redução dos custos de armazenagem, eles justificam a implementação de um sistema integrado. E como eu já falei, esses sistemas eles podem não necessariamente estar só numa empresa, eles podem estar correlacionados para as empresas dentro de um elo de uma cadeia produtiva. Então, numa visão geral, o RP ele correlaciona os nossos fornecedores, os fornecedores de uma empresa. Aqui tem o nosso ambiente organizacional e aqui entra todo o fornecimento de suprimentos, tudo aquilo que a gente usa como matéria-prima. Tanto a matéria-prima básica do produto, como embalagens, insumos, qualquer outra coisa. Nós temos a produção, então ela gere e otimiza todos os níveis de produção, detalhando a cada processo e a cada subprocesso de acordo com a necessidade e a característica de cada produto. E depois, correlacionado à distribuição, os sistemas de transporte, logística, armazenagem, todo o sistema que garante para a gente que o nosso produto ele chegue até o nosso cliente. Então, nós temos, primeira coisa, o fluxo de matéria-prima, o fluxo do bem. Aqui ele é o fluxo de valor, ou valor monetário, ou valor agregado. E tudo isso ele é correlacionado pela necessidade do fluxo e o retorno da informação onde está inserido um sistema, o nosso RP. Então ele parte correlacionando todas as informações e depois ele é retroalimentado pelas informações que, por exemplo, o nosso cliente fornece sobre o desempenho de todo o nosso processo produtivo e todas as etapas onde o nosso produto ele esteve inserido. Então a função do RP ele é dar uma visão sistêmica do processo, uma visão holística. Para quê? Para que você entenda todas as correlações e você consiga ser eficiente em todas as etapas do seu processo produtivo. Às vezes uma empresa ela é muito boa na produção do produto, só que ela tem o seu gargalo no fornecimento de matéria-prima. Esse fornecimento ele pode ser na qualidade ou na constância. A qualidade da matéria-prima é ruim. Como você vai saber a qualidade da sua matéria-prima antes que ela chegue na empresa? Então, se o sistema ele é gerido por um RP, ele é compartilhado entre as empresas, a sua empresa ela pode ter acesso a essa qualidade quando a matéria-prima ela ainda está lá no seu fornecedor. E a mesma coisa o seu cliente. O seu cliente ele pode ter a previsão de produção, demanda, de uma maneira integrada. Às vezes, o varejo ele vende uma quantidade de um produto, vende uma unidade, e o sistema ele já calcula e já gera automaticamente o pedido para a sua empresa. Então, sua empresa sabe que você vendeu um produto X e que daqui um X tempo ela vai ter que te enviar um pedido. Então, ela elimina, por exemplo, a necessidade de ter uma pessoa que vai estar ligando sempre, fazendo esse pedido, e ele elimina a inconstância. Às vezes a pessoa esquece, está doente, não faz o pedido
atrasa a entrega e você também consegue planejar a sua produção de acordo com as informações do seu cliente sobre o fornecimento de matéria-prima. E aí, qual que é as vantagens de você ter um RP na sua empresa? A primeira coisa, ela ajuda na comunicação interna. Por quê? Porque todos os sistemas eles estão correlacionados na mesma base de dados. E eles fornecem informações de maneira que essas informações elas são úteis a todos os departamentos. Então, a linguagem, as métricas, as medições, elas são as mesmas. Depois, ela agiliza a execução dos processos internos. Por quê? Porque não precisa haver as correlações ou as conferências entre nível. Quando o processo é fluido, as pessoas têm noção da sua capacidade, da sua competência dentro daquele processo. A pessoa consegue agir de uma maneira mais eficiente. Ela também diminui a quantidade de processos internos. Então, por exemplo, a gente não precisaria ter alguém para fazer os pedidos de compra ao seu fornecedor. Se ele está integrado, ele sabe o quanto você demandou e o quanto você precisa. Ele também evita erros humanos em cálculo de tributo, pagamento, por exemplo. Então, toda a parte de tributação, de produção, de logística, ele já é calculado pelo sistema. Então, ele evita a possibilidade de erro na execução, ou de erro na conferência, e faça com que você tenha uma precisão nos dados que são fornecidos à Receita, que são fornecidos à Fazenda, ou dados de impostos de produção, onde a produção é taxada, etc. E ele também ajuda nas tomadas de decisão. O que a gente fala desde a primeira aula dos sistemas de informação, eles têm que servir para apoiar uma decisão da empresa. Se a informação não serviu para tomar uma decisão, ou se o programa que a empresa tem não serviu para te apoiar numa tomada de decisão, ele não é um sistema de informação com habilidade gerencial, ele é só um programa. Outras vantagens, ele auxilia na elaboração de estratégias operacionais. Como a gente estudou, no nível operacional, os sistemas de informação gerencial, eles servem para você conseguir adequar e simular estratégias e planos e execução. Ele diminui o tempo de entrega do produto ou serviço ao cliente, porque ele dá uma precisão no processo de entrega de logística, transporte, e seu cliente sabe exatamente onde está a mercadoria e quanto tempo falta para que ele receba. Ele ajuda a lidar com grandes volumes de informação. Imagina uma empresa que tem, por exemplo, uma montadora de carros, que tem 12 tipos de modelo de carros diferentes e produza milhares de carros por mês. Imagina se ele precisasse catalogar e conferir peça por peça, cada parafuso, precisasse de uma pessoa para saber, esse parafuso é do carro tal, ou esse parafuso ele só entra naquela peça específica. No RP você tem um controle, esse parafuso, você passa um leitor, ele identifica e sabe, esse parafuso tem aquela função e ele tem que estar na linha de produção naquele momento, porque ele é dependente naquele processo e naquele posto de trabalho. Ele evita o trabalho duplicado, porque ele fornece a informação correta aonde tem que estar o determinado processo, o determinado bem, e também as informações corretas de falhas ou erros. Então, a decisão do administrador é sempre mais acertada. E ele faz com que a empresa se adapte melhor às mudanças no mercado e na legislação. Porque a gente trabalha, primeiro, no mercado com uma visão sistêmica. E na legislação, porque você consegue atualizar uma vez só a legislação. Você não precisaria, por exemplo, no caso de tributação, treinar todo mundo da área de compras. Você só adequa a linha de programação do seu sistema para que a tributação daquele produto seja daquela determinada maneira. E aí, os cálculos eles são acertados. A próxima ferramenta é o BSC, ou o Balance de Scorecard. O que é o BSC? O BSC, ou o Painel de Desempenho Balanceado, é um modelo de gestão que auxilia as organizações a traduzir a estratégia em ações operacionais que direcionam o comportamento e o desempenho. Enquanto que o RP ele trabalha integrando a informação e unindo, a função do BSC é aplicar toda aquela informação em estratégia que possa ser executada e operacionalizada pela empresa. E como funciona o BSC? Qual é a amplitude dele e quais são as perspectivas
que ele analisa para considerar as estratégias empresariais. Primeiro de tudo, nós temos que respeitar a visão e as estratégias que as empresas desenvolveram. Qual foi o planejamento que a empresa colocou a longo prazo? O que a empresa entende dela enquanto organização? E aí, nós podemos analisar a empresa em 4 perspectivas. A primeira é a perspectiva financeira. Quais são os ganhos? Qual é a lucratividade? A segunda, na perspectiva do cliente. Como ela está ganhando cliente, se ela está perdendo cliente, o consumo desse cliente está aumentando. Depois, processos internos. Como está a otimização de cada um dos processos, erros, etc. E por último, a perspectiva de inovação e aprendizado. Como a empresa está se desenvolvendo, como ela pensa na questão de inovação, no desenvolvimento de novas tecnologias. E cada uma dessas perspectivas, ela tem os seus objetivos, ou seja, na perspectiva financeira, quais são os objetivos, quais serão as medidas utilizadas, quais são as metas e quais são as iniciativas, ou seja, as ações que a empresa tem que tomar. Nas perspectivas de clientes, a mesma coisa, de processos, a mesma coisa, inovação, a mesma coisa. Então, ela define, ela coloca uma estratégia para cada uma das perspectivas. E aí você consegue ter multipontos de ação. Então, a empresa, ela deixa de pensar só na produção, por exemplo, e ela começa a ter um objetivo na perspectiva financeira, já com uma ação que ela tem que tomar. E como vai ser essa medição? Na perspectiva de cliente, ela tem qual é o objetivo dela e qual é a ação. Processos, objetivo e ação. Inovação, objetivo, ação. Faz com que a empresa cresça nas 4 perspectivas. A empresa, ela cresce de uma maneira mais uniforme, ela cresce de uma maneira mais sustentada. Vamos então aprofundar um pouquinho mais nas perspectivas. A primeira perspectiva é a financeira. Quais são os temas estratégicos? Quais são os pontos principais que a empresa deve considerar? Primeira, o crescimento estável da empresa. Ela não pode pensar no ganho imediato. Ela tem que pensar num ganho sustentável ao longo dos X tempos. E o mix de receita. A receita de uma empresa ela não pode vir só de um determinado produto. Ela tem que ter vários produtos em várias fases de desenvolvimento que vão garantir a ela uma receita igualitária ou de preferência uma receita crescente ao longo do tempo. Da mesma forma que a gente pode pensar na outra vertente, a redução dos custos e a melhoria da produtividade. Não é só para a gente ter mais lucro, a gente tem que ter mais receita, só que a gente também tem que ter um custo menor. Quais são os processos críticos, qual que é o nosso desperdício, como a gente vai diminuir os gastos da empresa de uma maneira geral. E a boa utilização dos ativos, como a empresa utiliza todos os seus ativos financeiros, seja ela imóveis, bens, como ela gere esse ativo, como ela imobiliza os ativos, como ela imobiliza o seu estoque, qual que é a perda financeira da empresa, se ela tem empréstimos a longo prazo com juros elevados, se ela tem empréstimos a curto prazo, onde os recebíveis geram dividendos para ela, ou se geram custos de juro para ela, tudo isso pode ser considerado e deve ser considerado na perspectiva financeira. A outra perspectiva é a visão do cliente. Quais são os temas estratégicos? Primeiro, a participação de mercado. O quanto essa empresa participa no mercado em relação aos seus concorrentes e o quanto ela pode crescer nesse mercado, ou o quanto do mercado que ela tem que defender do seu concorrente. E isso gera, por exemplo, uma meta e os planos de ações específicos, como também a retenção ou a captação do cliente. Aonde ou quais estratégias ela vai ter para reter o cliente, fidelizar esse cliente, ou aonde ela pode captar novos clientes, a necessidade de abertura de novos mercados, o que pode refletir, por exemplo, no desenvolvimento de uma nova linha de produtos. Depois, a lucratividade por cliente, fazer com que o mesmo cliente, com uma mesma compra, gere uma receita maior para a empresa. E por último, a satisfação do cliente. Mesmo que ele não gere um aumento na receita direta, a satisfação do cliente faz com que ele compre mais vezes ou que ele tenha uma visão positiva da empresa. A outra perspectiva é
a relação de processos internos, os processos produtivos no desenvolvimento da gestão da organização da empresa. A primeira questão é inovação, identificar o mercado e idealizar ofertas de produto, entender como está a dinâmica do mercado, o que esse mercado ele vai querer para os próximos 3 anos e, por exemplo, quais produtos ela possa suprir, ou pensando de uma maneira ao contrário, quais serão os novos produtos que essa empresa ela vai lançar para oferecer nesse mercado. E no nível de operação, é gerar e entregar produtos e serviços, otimizar todo esse sistema, realmente o sistema produtivo, tanto na produção quanto na entrega e fornecimento desse produto. E o serviço de pós-venda, que é a manutenção da qualidade, é a assistência técnica, é a garantia que ela tem desse produto, e também correlaciona com o atendimento e a fidelidade ao cliente. Um produto que ele é feito uma boa pós-venda gera uma satisfação positiva do cliente, ou evita que o cliente tenha uma percepção negativa do produto, e também aumenta e pode ser considerado um indicador. E por último, inovação e aprendizado. Quais são os temas? Primeiro, o funcionário. Qual é o nível de desenvolvimento, formação e capacidade técnica desse funcionário? Os funcionários eles estão se desenvolvendo positivamente ou eles estão se estagnando no nível organizacional? Eles buscam novos conhecimentos, eles buscam formação constante, o aprimoramento de suas habilidades ou não? Depois, os sistemas de informação. O próprio sistema, como a gente já estudou nessas aulas. Esses sistemas eles estão a cada dia sendo atualizados e renovados. Esse sistema ele gera competitividade para a empresa. Ele sempre tem que estar sendo atualizado, sempre tem que estar à frente para que as informações deles acompanhem a variedade e diversidade do mercado. O alinhamento estratégico da empresa, quanto os níveis organizacionais estão alinhados para cumprir o que a empresa entende como visão, como missão. E por último, o alinhamento organizacional. São as correlações entre as diversas funções, departamentos e estrutura da empresa. Como se faz a elaboração do BSC? Quais são as etapas? Primeiro é a caracterização da empresa. Como ela é, onde ela está inserida, qual o seu contexto microeconômico. Depois, a revisão e o alinhamento das estratégias da empresa. Se essa empresa já desenvolveu um planejamento, aonde ela está e como ela está o processo de atualização. Depois, a definição das perspectivas, quantas e quais. Nessas 4 que a gente estudou, será que é necessário acrescentar mais alguma? E depois, ou será que é necessário rever a forma de atuação de acordo com a característica empresarial? Será que alguma dessas características, dessas perspectivas, ela assume um papel um pouco mais importante que outras, ou elas se correlacionam direta ou indiretamente? Depois, a definição dos objetivos e das relações causas e efeito. Quais são os objetivos organizacionais? O que esses objetivos eles vão causar? Quais são os efeitos que eles podem causar? Como minimizar o efeito se ele for negativo e maximizar se ele for positivo? Depois, a escolha e elaboração dos indicadores e metas. Então, como eu falei no primeiro slide sobre o BSC, cada uma das perspectivas ela tem um indicador e uma meta. Para quê? Para que a gente possa analisá-las individualmente e perceber o desempenho dessas estratégias e desses indicadores que a gente colocou anteriormente. E por último, elaboração de um plano de implementação. Como é que você vai realmente colocar toda essa estratégia para funcionar? Quais serão as pessoas envolvidas? Quais serão os departamentos envolvidos? Quais são os processos chaves? Quais são as pessoas chaves? Tudo isso gerando de uma maneira positiva e para que ele tenha um efeito positivo e minimize os impactos da implementação desse sistema. Então, se a gente fosse construir um sistema de BSC, a gente precisaria de 6 macro etapas. Põe na tela, por gentileza. A primeira etapa é a capacitação da equipe de desenvolvimento. É a equipe que, primeira coisa, ela tem que entender muito bem o que é o BSC, as suas etapas, a sua função, a sua estrutura, para que ela consiga duplicar essa informação
com os outros entes e com os outros agentes e departamentos da empresa. Aí ela vai desenvolver o mapeamento da estratégia. Qual estratégia vai ser a melhor? Qual é, de acordo com as estratégias organizacionais, o planejamento estratégico que a empresa tem, como vai ser desenvolvido e aplicado, ou seja, como vai ser construído a implantação do BSC. Aí ela passa para a terceira etapa, que é o detalhamento dos indicadores. Naqueles indicadores que nós estudamos, quais seriam o que demandaria principal atenção? Dentro desses indicadores, quais seriam os tópicos mais importantes? Por exemplo, o aumento da participação de mercado, ele é mais importante que a retenção de clientes? Qual desses níveis, eu comparando dentro do mesmo indicador, quais seriam as metas depois e quais seriam o que deveria ser feito e como vai ser medido cada uma dessas aplicações. No passo 5, a gente passa para a definição e priorização das iniciativas. Entre todas as iniciativas que a gente tem que tomar, todas as ações, dentro dos 4 indicadores que a gente propôs, por onde a gente tem que começar? Quais são mais críticas ou qual é a que causa um efeito mais rápido? E por último, a comunicação do painel de desempenho balanceado. Essa é a função do BSC. Essa é a estrutura principal, a principal função dele. É você ter toda uma visão dos sistemas, uma visão das estratégias e conhecer quais são os objetivos, quais são as metas de cada um desses indicadores e como os departamentos, as seções, as chefias ou o funcionário na execução do trabalho ou na montagem da peça está relacionado com cada um desses indicadores ou cada uma dessas ações que a empresa desenvolveu. Vamos agora para as questões. Como esse conhecimento ele pode cair na sua prova? Põe na tela. Primeira questão, por gentileza. Uma das vantagens da utilização do Balanced Scorecard é permitir que uma empresa A. Veja um único indicador. B. Veja os indicadores de uma maneira holística. C. Fomente a integração com todos os shareholders. D. Aumente a sua integração com todos os seus stakeholders. E. Incentive o desenvolvimento das competências e habilidade dos trabalhadores. Por eliminação, a função do BSC não é que a empresa ele veja um único indicador. Ela tem que ser capaz de analisar todos os indicadores. B. Veja os indicadores de uma maneira holística. Também não. Porque ele tem que entender os indicadores de uma maneira detalhada e de uma maneira que seja aplicável à sua organização. C. Fomente a sua integração com todos os seus shareholders. Essa palavra, eu não sei se ela existe no inglês, imagino que não, mas foi um trocadilho com a alternativa D, stakeholders. D. Aumente a sua integração com todos os seus stakeholders. Isso também está correto. Essa questão ela estaria correta. Por quê? Porque a integração com os stakeholders ela é a integração com o seu cliente, com o seu funcionário, com o seu acionista. É você ver o papel de cada um e desenvolver ações para que todos sejam beneficiados no desenvolvimento de uma organização. Claro, lembrando que tem que ser respeitada a visão gerencial da empresa, e todo o planejamento que foi desenvolvido. E último, incentive o desenvolvimento das competências e habilidades dos trabalhadores. Ela poderia até se enquadrar de uma maneira simples. No entanto, de uma maneira macro, ela tem que entender todas as pessoas que estão relacionadas com a etapa produtiva, ou seja, todos os stakeholders. Próxima questão. Não é um tipo de sistema de informação para, nos níveis organizacionais de uma empresa, o sistema D. Ou seja, o que não é um sistema de informação no sentido gerencial. O processamento de transações? Sim, ela é um sistema de informação. Os sistemas de informação gerenciais? Sim, ele é um sistema de informação. Avaliação por desempenho? Ele não é um sistema de informação. O sistema de apoio à decisão, nós vimos que ele é um sistema, e trabalhadores de conhecimentos.
ele também é um sistema. Trabalhadores de conhecimento, eles são aqueles sistemas nos níveis mais básicos da organização. Um sistema de produção, um sistema de geração de folha de pagamento. Bons estudos e até a próxima aula.